إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربه وسلامه عليه وعلى آله طيبين الصحابة الصالحين رضوان الله تبارك وتقدس وتعالى عليهم وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء والدين. قال الله تبارك وتقدس وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. O louvor pertence a Allah. A Ele adoramos, a Ele imploramos ajuda, a Ele recorremos, nele cremos, a Ele será o destino e que sem dúvida que a Ele pertence o retorno. A Ele adoramos e pedimos a Ele proteção contra o mal de nossas intenções e o mal de nossas ações. Aquele a quem Ele orienta é o orientado e não haverá desorientação para ele. E aquele a quem Ele não mostrou a orientação jamais será dentre os orientados e não conseguirá achar, exceto na palavra de Allah Tabaraka wa Taqaddasa wa Ta'ala. Presto testemunho de que não existe nada que mereça a adoração a não ser Allah, sozinho, sem sócio, sem parceiros. Dele a soberania e dele é o louvor, e Ele sobre todas as coisas é onipotente, Ele sobre todas as coisas é onisciente, na mão dele está o bem, Ele é aquele que faz o que lhe deseja, faz o que lhe apraz, glorificado e exaltado sejas. E presto testemunho de que Muhammad é o seu servo e o seu mensageiro, enviado como luz e orientação, para que pudesse tirar as pessoas das trevas para a luz da salvação, com a misericórdia de Allah, Tabaraka wa Ta'ala. A melhor das palavras é a palavra do livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação ao qual chegou com o nobre, querido e amado profeta e mensageiro de Allah, enviado por Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rahmatan lil Alamin, como sendo misericórdia para toda a humanidade. Aconselho-me e a vós a temência a Allah Tabaraka wa Ta'ala, como Allah Azza wa Jalla lhe fala no significado de sua palavra: ó vós que credes, temam a Allah com a verdadeira temência e não morreis senão como sendo submissos a Ele, entregues a Ele, glorificado e exaltado sejas. E disse Jalla Jalaluhu Tabaraka wa Ta'ala: ó vós que credes, temam a Allah, e que você olhe para o amanhã, o dia do Qiyamah, o que você terá apresentado, apressado para aquele dia, e tema a Allah. Por certo, Allah do que você faz, Ele é bem sabedor, Ele é aquele ao qual razou, aquele que sabe o que fazemos e aquilo que ocultamos. Subhanallah, estamos falando sobre o nome da nossa masjid. Estamos falando sobre um assunto ao qual estamos carregando na nossa placa. Não apenas na placa do lado externo da masjid, porém aquela placa que todo muçulmano terá que estar carregando. Não é uma opção. A pessoa disse La ilaha illallah, ela está automaticamente carregando aquela placa. A placa do Tawhid, a placa do monoteísmo de Allah Tabaraka wa Taqaddasa wa Ta'ala. É uma placa pesada, ao qual profetas e mensageiros carregaram, ao qual profetas e mensageiros foram ordenados a carregá-la, ao qual profetas e mensageiros orientaram a muitos, acrescentou em orientação a muitos por causa da placa, e acrescentou em desespero e em descrença e em negligência a muitos fora eles, subhanallah. Pessoas aos quais descreram por causa do La ilaha illallah, da palavra do monoteísmo de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hoje estaremos refletindo em algumas páginas do Kitab Tawhid, do livro do monoteísmo. Um livro ao qual nos exorta e nos relembra a importância do monoteísmo em nossas palavras e em nossas ações. E tudo aquilo que enferruja o Tawhid, que corrompe o monoteísmo de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal fala: Ya alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm. Allah Tabaraka wa Ta'ala está falando: aqueles que creem, aqueles que estavam crendo, aqueles que estão crendo e não misturaram a sua fé com a injustiça. Ulaika lahumul amn.
para essas pessoas, eles terão a segurança, eles estarão seguros. Aí pegamos uma resposta muito simples e clara. Por que será que dentre os nossos irmãos e irmãs, será que dentre o nosso povo, dentre aqueles que vieram anterior a nós e dentre aqueles que virão após nós, por que será que dentre eles serão testados e provados pelo simples fato de carregarem La ilaha illallah? Sim, porém um dos motivos da musiba, das provas de Allah Tabaraka wa Ta'ala, não é senão a fraqueza no La ilaha illallah, a fraqueza na confiança em Allah Tabaraka wa Ta'ala, a fraqueza na pessoa pedir apenas para Allah Tabaraka wa Ta'ala, a fraqueza no servo ser submisso, ser dado apenas para Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah disse: estes são aqueles que são protegidos, وَهُمْ مُهْتَدُونَ, e eles são dentre os orientados. Os sábios falaram: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَخْلَصُوا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Aquelas pessoas que Allah disse são elas que tornaram sincera, bil ikhlas, com ikhlas, a sinceridade, a ibada, a adoração a Allah, único, sem sócios, sem parceiros. وَلَمْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, e não associaram nada a ele, tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Humul aminuna yawm al-qiyamah, eles são dentre aqueles que são protegidos no dia do Qiyamah. Vamos pensar, meus irmãos, qual é melhor em dito e em ação? Você ficar protegido nesta dunya, sem provação, e a provação ela acaba com os pecados. Vamos lá. Quanto mais Allah testa, quando Allah ama um servo, Allah testa, como chegou no significado do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando Allah ama um servo, Allah põe em prova. Então, será que é benéfico ficarmos nesta dunya sem nenhum teste, sem nenhuma provação, sendo que na dunya fazemos pecados e coisas fora isto? Nós pedimos a Allah que nos perdoe, e a forma de perdoar é o quê? Os testes, assim como profetas e mensageiros foram testados, que a paz de Allah esteja sobre eles. Os seguidores fiéis dos profetas e mensageiros, Salihin, foram também testados, provados. At-Tabi'in também foram testados, aqueles que os seguiram no benéfico também foram testados. Allah diz nesta ayah karima, no nobre versículo de Allah Tabaraka wa Ta'ala, que estas pessoas ficarão protegidos no Qiyamah, no dia do Qiyamah. Que melhor proteção é? Que melhor proteção é essa, subhanallah? Al-muhtaduna fi dunya wal-akhirah, as pessoas que são orientadas na dunya e na akhirah. Allah Tabaraka wa Ta'ala deu para estas pessoas o benefício completo. Rabbana atina fi dunya hasana, Allah nos dê nesta dunya hasana. Wa fil akhirati hasana, e na akhirah a recompensa também. Wa qina azaban nar, e nos afaste, nos quite, nos tire do castigo do nar, do fogo. Então, esta ayah que fala que a pessoa que não misturou com a fé dela, com o iman, o shirk, não misturou a injustiça do shirk, ela terá nesta dunya, subhanallah, será nesta dunya dentre as pessoas protegidas na dunya e na akhirah, porém melhormente na akhirah serão protegidas e orientadas na dunya e na akhirah. Como chegou no Sahih al-Bukhari, kama warada fi Sahih al-Bukhari, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, al-imam ahlus sunnati wal jama'ah. حدثنا محمد بن بشير حدثنا بن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال. Está falando uma compilação de narradores do hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam. Lamma nazalat walam yalbisu imanahum bidhulm. Quando esta ayah foi revelada, que estamos falando hoje, agora, qala ashaba, disse os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam chegaram e falaram: wa ayyuna lam yuzlim nafsahu, e qual de nós não é injusto consigo mesmo? Quem de nós não faz uma injustiça consigo mesmo? Como assim? Quem de nós não faz isso? Pois a ayah fala aqueles que não misturaram com o iman a injustiça. Os companheiros ali, querendo saber a interpretação exata e correta, para não interpretarem erroneamente, falaram: qual de nós não é injusto consigo? فَنَزَلَتْ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Aquela ayah do conselho de Luqman, rahimahullah, radiyallahu anhu, que Allah tem misericórdia do Luqman, aquele sábio dentre os filhos de Israel. Subhanallah. Ele chegou para o seu filho e disse: ó meu filhinho, não disse filho. No Corão é bem claro as palavras de Allah Tabaraka wa Ta'ala, a diferença de filho e filhinho. Filhinho traz o que? O amor, o afeto. Traz o que? A piedade entre as pessoas, traz o que? A misericórdia entre as pessoas, entre o pai e o filho, entre o filho e a filha, entre o pai e a filha, o marido e a esposa, entre a humanidade, as criaturas. Ó meu filhinho, não associe nada a Allah.
Por certo, o shirk, a associação a Allah, é uma das maiores injustiças. É uma injustiça gigantesca, magnífica, muito exaltada. A maior das injustiças é associar parceiros a Allah. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam explicou que a injustiça não é senão o shirk. وكما ورد في مسند أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة como chegou também no musnad do Imam Ahmed rahimahullah حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال uma sequência de pessoas ao qual relataram لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم aqueles que creram e não misturaram consigo com a fé deles com o iman o shirk شق على ذلك الناس شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله foi difícil para as pessoas como se chegasse uma coisa muito difícil para eles carregarem eles falaram يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه qual de nós, o significado da palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, qual de nós não é injusto consigo mesmo? Ou seja, pegamos dois ahadith, aquele que falamos no Bukhari, Sahih al-Bukhari, e este no Musnad do Imam Ahmed rahimahullah. قال إنه ليس الذي تعنون ليس هذا. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não é isso que vocês estão colocando como significado. Não é isso. Alam tasma'u ma qala al-'abdu salih Luqman. Acaso vocês não ouviram o que o servo virtuoso disse? Ya bunayya la tushrik billah. Oh meu filhinho, não associe parceiros a Allah. Inna shirka la zulmun azim. Por certo, shirk, o politeísmo, é uma das maiores injustiças. Innahu huwa shirk. O profeta disse, por certo, esta injustiça, az-zulm, idha dhukira fil Qur'an, fa huwa shirk, bima'na shirk. Quando é mencionado o zulm, a injustiça no Qur'an, terá o significado do politeísmo, subhanallah. Pegaremos outro hadith, outro dito do profeta sallallahu alaihi wasallam. Estamos navegando no Qur'an, e qual o melhor dito do que o Qur'an? Qual a melhor palavra do que a palavra de Allah Jalla Jalaluhu Tabaraka wa Ta'ala? Não há palavra exceto a dele, não há melhor exceto a dele, não há mais orientada dentre as palavras exceto a dele Tabaraka wa Ta'ala. Pegamos uma ayah, em seguida o dito do nobre querido amado profeta sallallahu alaihi wasallam, tudo exemplificando a importância do tawhid, a importância do dito la ilaha illallah. وعن أبي الوليد عبادة بن صامت الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبادة بن صامت صحابة ao qual era de Madina, aqueles dentre os Ansar, da tribo de Al-Khazraj, ele que se submeteu e entrou no Islã, faleceu no ano de 34 depois da Hijra, foi dentre os Sahaba que participaram das batalhas enormes em defesa do Islã. Foi dentre os Sahaba aquele, subhanallah, que elevou a palavra de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ele disse, chegando um dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, Man shahida an la ilaha illallah. Aquela pessoa que testemunha que não há divindade a não ser Allah. Wahdahu la sharika lah. Olhem só, prisando. Não existe divindade a não ser Allah. Nada merece adoração a não ser Allah. Sozinho, sem sócios, sem parceiros. Prisando mais e completando tudo que foi falado, subhanallah, dando uma condição a mais. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Que Muhammad é o seu servo e o seu mensageiro, o servo de Allah e mensageiro de Allah. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu. E que Isa ibn Maryam, profeta de Allah, o mensageiro de Allah, o Messias provindo de Allah Tabaraka wa Ta'ala, é o servo de Allah e mensageiro de Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. E não foi senão o verbo, uma palavra, uma ordem lançada a Maryam, provindo de Allah. Wa ruhun minh. E uma inspiração de Allah Tabaraka wa Taqaddasa wa Ta'ala. Wal jannata haqqun wan naru haqqun. E o paraíso é a verdade e o fogo é a verdade. Se a pessoa testemunhar com esse testemunho completo, esse testemunho perfeito e intacto, a pessoa, qual recompensa ela terá? Adkhalahu Allahu al-Jannah. Allah estará adentrando no Jannah. Allah estará colocando esta pessoa no Jannah. Allah estará colocando esta pessoa no melhor dos locais. O local ao qual nenhum olho humano viu e nenhum ouvido ouviu e não passou na cabeça de ninguém, ninguém pôde imaginar. Dentre as belezas, as graças do paraíso, as graças daquela recompensa que para a pessoa que faz o Hajj, a peregrinação, não terá melhor e completa recompensa exceto o Jannah. Subhanallah. Pegamos esse dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu no Sahih al-Bukhari wa Muslim.
وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ عُتْبَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. E no mesmo Sahihaini do Bukhari e Muslim, rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, chegou uma nova frase, um novo dito. Inna Allah harrama ala nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Allah tabaraka wa ta'ala é aquele que proibiu, por certo, Allah proibiu ao fogo quem diz la ilaha illa Allah, com a condição do quê? Procurando com isso, almejando com isso, desejando com isso a face de Allah, desejando apenas Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. E no hadith ao qual chegou por Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, Abu Sa'id radiyallahu anhu, chegou um dito do profeta sallallahu alaihi wa sallam, ao qual ele disse: Qala ya Musa, قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. Quando Moisés, que a paz de Allah esteja sobre ele, disse: ó meu Senhor, ó Senhor, me ensine algo ao qual eu irei me recordar de ti, adh-dhikr, e suplicar a ti dua. Subhanallah. Ó ya Rabbi, me ensine algo. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. Diga ó Musa, la ilaha illallah. Allah tabaraka wa ta'ala disse: ó Musa, fale la ilaha illallah. E quando ouvimos hadith como esses, ou al-ayat, os versículos do Coran, quando Allah tabaraka wa ta'ala fala sobre o dito da boca dos profetas e mensageiros, devemos saber que nem todo profeta e mensageiro pronunciou em língua árabe clara, clássica. Quase nenhum profeta e mensageiro, subhanallah, dentre aqueles que falavam o idioma árabe, para chegar aqui uma menção em árabe e falarmos, ele disse exatamente este dito. Os profetas e mensageiros falaram outras línguas, idiomas de seus povos, subhanallah. Porém, Allah é o melhor em informar, Allah é o melhor em decifrar, Allah tabaraka wa ta'ala é o melhor em traduzir e em dizer. Quando ele disse: ó Musa, diga la ilaha illallah, são as verdadeiras e intactas palavras de Allah tabaraka wa ta'ala. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Disse: ó meu Senhor, por certo todos os teus servos, todas as tuas criaturas, eles falam la ilaha illallah. Qala ya Musa, disse ó Moisés, ó Musa, que a paz de Allah esteja sobre ele, law anna as-samawati as-sab'a, se os 7 céus estivessem, wa amirahunna, yani ghairi, e as suas colunas fora Allah tabaraka wa ta'ala, os sustentadores do céu, aquilo que sustenta o céu e não estamos vendo. Chegou um versículo do Coran que os 7 céus hão para eles colunas aos quais vocês não veem, vocês não estão enxergando. Wal ardina sab', e as 7 terras, fi kaffa, subhanallah, estivesse em um lado, wa la ilaha illallah fi kaffa, e la ilaha illallah estivesse em outro lado, malat bihinna la ilaha illallah, teria pesado o dito la ilaha illallah. É um hadith ao qual sempre ouvimos e já memorizamos até, subhanallah, no seu significado. Porém, devemos o que sempre estar relembrando-nos sobre o dito la ilaha illallah. E a menção do la ilaha illallah não é senão que a dunya e o que há sobre ela não vale nada, exceto se a pessoa disse la ilaha illallah com a condição no hadith de Utban, falando o quê? Buscando com isso a satisfação de Allah tabaraka wa ta'ala. Digo esse meu dito, peço perdão para mim e para vós. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الصالحين. اللهم صل وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. Subhanallah, estamos falando sobre o mérito, a virtude do dito la ilaha illallah. Meus irmãos, não é apenas carregar a placa do La ilaha illallah após termos nos islamizados para Allah, adentrado no din de Allah tabaraka wa ta'ala, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, e quando vocês verem os homens adentrando ou entrando na religião de Allah em monte, fasabbih, então glorifiquem, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, então glorifiquem com o louvor de teu Senhor e peçam perdão a ele, innahu kana tawwaba, por certo ele é aquele que aceita a súplica da pessoa que suplica, o arrependimento da pessoa que está arrependida. Pegamos que é uma responsabilidade enorme, gigantesca, a placa la ilaha illallah.
Profetas e mensageiros carregaram a placa La ilaha illallah. Qualquer profeta e mensageiro que você mencionar, e dentre aqueles que você não souberem dito falar, todos eles carregaram La ilaha illallah. Não existe divindade a não ser Allah. E como chegou no Sahih fi Kitab at-Tirmidhi rahimahullah, عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, Anas radiyallahu anhu, ele ouviu do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam falar dito: Ya bena Adam, ó filho de Adão, ó toda a descendência de Adão, ó Adão e toda a descendência de Adão, olha Adão e toda a descendência de Adão, subhanallah, ó filhos de Adão, law ataitani biqurabil ardi khataya, se vocês houvessem me chegado com toda a terra, o planeta que nós conhecemos aqui, existirão fora eles enormes, gigantescos, porém Allah disse se vocês viessem se me encontrassem, se chegassem a mim com esta terra, este planeta, todo ele repleto de khataya, de erros, de pecados, de desobediências, e nos amparamos em Allah tabaraka wa ta'ala, Hadith al-Qudsi, qala Allah ta'ala, Summa laqitani la tushriku bi shay'a, em seguida você teria me encontrado e você irá me encontrar não associando-me a nada, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, eu teria chegado a ti, eu irei chegar a ti, subhanallah, la ataituka, wal harfu lam hunaka lit-ta'kid, o hadith ao qual está chegando, la ataituka, a palavra mencionada está na confirmação. Eu irei chegar-te com o que o equivalente àquilo que você trouxe como maghfirah, como perdão. Subhanallah. Então vemos que a misericórdia de Allah abrange todas as coisas. Porém temos a condição, o dito La ilaha illallah, buscando com isso a satisfação de Allah. E dentre estes ahadis ao qual pegamos e al-ayah ao qual mencionamos, podemos falar que o favor de Allah é gigantesco. Podemos falar que a recompensa ela é gigantesca perante Allah tabaraka wa ta'ala. Qual melhor recompensa do que a pessoa ficar protegida na dunya e na akhira? Qual melhor recompensa do que a pessoa ser orientada na dunya e na akhira? Qual melhor recompensa da pessoa ficar protegida, preservada perante Allah na akhira, no dia do Qiyamah? Também com isso, a renegação dos pecados. Allah tabaraka wa ta'ala irá perdoar os pecados das pessoas que dizem La ilaha illallah, buscando a satisfação dele, como chegou no hadith de Utban, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, a pessoa buscando o que? A satisfação de Allah tabaraka wa ta'ala. Também pegamos o assunto de Musa, de Moisés, que os profetas e mensageiros também estavam precisando da orientação do significado de La ilaha illallah. Eles falavam La ilaha illallah, porém às vezes, como sendo humanos, seres humanos, não razoavam na questão da tão importância de La ilaha illallah, e sem dúvida que eles eram os mais completos em entendimento do La ilaha illallah. Porém mesmo assim Allah informou e falou com Moisés palavras claras para Moisés que La ilaha illallah é a melhor das ações e é a mais pesada dentre as ações. E se unirmos dentre os dois ahadith, ao qual mencionamos a pessoa que vai adentrar o paraíso, subhanallah, quando mencionou La ilaha illallah buscando a satisfação, e aquela pessoa que será protegida na akhirah, será protegida, pegamos que a palavra do Tawhid não é apenas com o mencionar, mas sim com o seu aplicar, como o Luqman rahimahullah disse para seu filho: ó meu filhinho, não associe parceiros a Allah, aconselhando o filho. E pegamos também que Muhammad e Isa são dois servos dentre os servos de Allah, são dois mensageiros dentre os mensageiros de Allah. E qual foi o primeiro mensageiro? Não foi senão o profeta Nuh, profeta Noé. E Allah tabaraka wa ta'ala disse para sobre o povo de Nuh: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ, o povo de Noé desmentiu os mensageiros, sendo que antes de Noé não houve mensageiro a não ser profetas. Não houve mensageiros a não ser profetas. Mesmo assim, Allah disse: o povo de Noé desmentiu os mensageiros. Então pegamos dois dentre os mais nobres e queridos mensageiros de Allah, toda a palavra que chegou através de ambos e a confirmação com o nosso querido e amado profeta sallallahu alaihi wa sallam do dito La ilaha illallah. A pessoa que confirma um, com efeito confirmou a todos, e a pessoa que renega a um, com efeito renegou a todos. Suplicamos a Allah tabaraka wa ta'ala que nos oriente, nos faça nos orientados no dito e na ação, ó Allah. Ó Allah, nos faça-nos dentre aqueles que são orientados no dito e nas ações, ó Allah. Ó Allah, nos faça-nos dentre aqueles que são orientados nos ditos e nas ações, ó Allah. Ó Allah, perdoa-nos os nossos pecados, ó Allah.
Ó Allah, orienta-nos e aos nossos familiares queridos e amados, ya Allah. Ó Allah, não nos faça-nos dentre aqueles que têm pecados, exceto que por ti perdoados, ó Allah. Ó Allah, faça-nos dentre aqueles que se arrependem convictamente do teu arrependimento, ó Allah, da tua acertação, ó Allah. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababa liman ihtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-Mustafa wa anta arhamar rahimin. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وأنت أرحم الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا فينا ولا معنا ولا في أهلنا ولا في ذريتنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وأقيموا الصلاة. إن الحمد لله نحمده